Bom, a gente teve a notícia de que ele estava internado, a gente sabe que a Covid-19 é uma roleta russa, né? É uma espécie de loteria. A gente não sabe quem é que vai evoluir negativamente para a doença, quem vai conseguir sair bem dessa e rápido. Então, quando a gente recebe a notícia de que alguém está internado, ainda mais aos 85 anos, tem comorbidades, né, enfisema pulmonar, isso traz preocupação. A gente estava de olho nessa notícia e acompanhando com muita apreensão, mas quando chega a notícia da morte de alguém assim, é tão chocante. Foi muito chocante ontem. Claro. Né? Porque é um ícone, é um rosto, e a gente já falou aqui sobre isso antes, que é a questão de a gente estar ficando mais velho e perceber aquelas nossas referências de sempre, né? A gente nasceu, o Tarcísio Meira já era o Tarcísio Meira. Enorme, né? já, um gigante já, né? Os nossos, pelo menos na minha família, os nossos avós, os nossos pais, meus tios, todo mundo. E é uma figura que acaba ficando tão próxima das pessoas, né? E a gente percebe que essas figuras estão indo embora. Então, as nossas referências estão deixando esse planeta. Parece que o planeta começa a ficar menos nosso, né? Quando essas pessoas vão embora. É curioso. É triste, fiquei bem chocada ontem. Mas teve uma longa vida. Ele e a Glória, ainda fazendo planos, né? Para quando esse pesadelo passasse, eles emplacassem projetos juntos. Tarcísio Meira faz parte da nossa vida. Que homem bonito, né? Nossa. Que homem talentoso. Ele não era o bonito canastrão. Não. O cara era um tremendo de um ator. Vamos compartilhar aqui algumas memórias do Tarcísio. A minha primeira, gente, era quando eu morava ali na Lapa, na Cerro Corá. Tinha na Cerro Corá, zona oeste de São Paulo, tá? Tinha uma locadora. Olha, é uma coisa tão antiga isso, que a locadora não tinha nem as caixas dos filmes expostas. Era um fichário. Tipo um fichário de biblioteca. Vocês lembram disso? Aí vocês iam lá, né? O fichário escrito com máquina de escrever, com os nomes dos filmes e as sessões. Suspense, terror, aventura, comédia. E aí tinha a sessão X-Rated, que era o pornô. Ali eu não podia chegar nem perto. Mas nos filmes brasileiros eu podia. Com alguma cara de pau a gente conseguia alugar uma ou outra porno chanchada ali. E aí misturava nos filmes, né? Eu alugava Indiana Jones, Goonies, Sexta-feira 13 e Bonitinha Mais Ordinária. Toda semana. E um dos que eu mais gostava de alugar era o Eu. Vocês lembram desse filme? O Eu. Em que o Tarcísio Meira fazia o papel de um cara que era cercado por mulheres lindíssimas. Porra, tinha Nicole Puzzi, tinha a Monique Evans, tinha a Bia Seidel. Só avião. Assisti esse filme mais de 10 vezes, mas pelas razões erradas. O talento mesmo do Tarcísio eu passei a admirar na novela de 1986, eu acho, Roda de Fogo. Lembram? Que ele fazia um empresário que tinha um tumor no cérebro, ele tinha altas dores de cabeça repentinas, gritava, se atirava no chão, tinha que ser amparado pela personagem da Bruna Lombardi, que fazia par romântico com ele. Era a Roda de Fogo, o nome do personagem era Renato Vilar. Porra, aquilo era impressionante. A gente na sala assistindo sofria junto com o sofrimento do Tarcísio Meira, cara. Que ator. Que homem que se foi ontem, viu? E ele fez esse sucesso todo como galã e tal, mas pra mim, por exemplo, uma das lembranças mais bacanas, assim, eu era pequenininha, mas pra mim é muito marcante, é a atuação em Araponga. Como Araponga, né? Era a cara dele. Sensacional. Sensacional. Ele é o rosto. Você fala em Araponga, você lembra de Tarcísio Meira. Exatamente. Pra mim foi aí, porque eu tinha um pouco mais de tempo livre nessa época. O Rei do Gado eu assisti a novela de ponta a ponta. Claro que tem outros tantos. Né? Tem tantos personagens marcantes, mas o Giuseppe Berdinazzi, na primeira fase, né? Ele era ai, gente, esqueci o nome é o pai da família ali, o patriarca, lembrei, na primeira fase da família Berdinazzi, no Rei do Gado. Uma atuação fantástica. O Thiago Rossi colocou a foto do Giuseppe Berdinazzi, é uma novelaça mesmo, Sheila. E, assim, traduzindo muito as raízes de muitas famílias, sobretudo no estado de São Paulo, né, que tem a chegada dos italianos e as fazendas de café e tudo mais.
Então, para mim, é o Giuseppe Berdinazzi, gente. É uma lista interminável. Os nossos assim, ouvintes estão super participando também. Então, novela, no cinema, em minissérie, teve uma minissérie dele, A Muralha. Glória, vocês lembram? Tarcísio e Glória. Tarcísio e Glória. Eram sempre os dois, mas eles mudavam de personagens. Então, uma semana eles faziam... Era um programa da Globo que fazia parte daquela faixa depois da novela das 8, né? Numa semana eles eram um casal, numa outra semana eles podiam ser um par de bandidos, numa outra semana eles podiam ser empresários rivais. Então eles eram sempre os protagonistas, o Tarcísio e a Glória Menezes, mas não sempre com os mesmos personagens, né? A história mudava semana após semana. Eu gostava muito de Tarcísio e Glória. Chegou aqui um clássico também. Olá, meu nome é Rodrigo, em homenagem ao Capitão Rodrigo. Né, interpretado pelo Tarcísio Meira. É o Rodrigo de São Caetano. Vários Rodrigos têm esse nome, é uma mesma geração, né, cheia de Rodrigos por causa justamente desse personagem. Né? A gente tá falando aqui as nossas referências, né? Mas são a gente muitas, ali na casa né? dos 40 e Muita poucos, coisa. ou um pouquinho menos, mas os Imagina, nossos Irmãos pais falariam dos filmes do... né? Irmãos Coragem, os filmes do Glauber Rocha, é o cara que marcou muito a vida de muitas gerações de brasileiros, que tenha ido em paz. Eu acho importante a gente dizer aqui, até porque é uma dúvida legítima de muita gente que questiona o seguinte: poxa, mas ele já não tinha tomado as 2 doses da vacina e acabou morrendo? E há uma parcela das pessoas que fazem disso uso indevido para confirmar uma narrativa que deseja confirmar do discurso anti-vacina. Então, conversando com aquelas pessoas que têm uma dúvida que é legítima, né? Que é um temor legítimo. Poxa, eu tomei 2 doses da vacina e ainda assim corro riscos. Pois é, a vacina ela não ela não nos torna 100% imunes à doença. A gente pode, ainda assim, mesmo imunizados, mesmo com as 2 doses da vacina, contrair Covid-19, né? O que ela faz é reduzir drasticamente o percentual de mortes e de agravamento dos casos. Mas ainda assim não zera os casos de mortes, né? Eu estava vendo os dados, Megali e Carla, da população com mais de 80 anos de idade, que é exatamente o caso do Tarcísio, né? População com mais de 80 anos de idade, o índice até o finalzinho do ano passado de mortalidade estava quase em 30%. Agora, com o andamento da campanha de vacinação, esse índice caiu para perto de 10%. Então veja como a vacinação, sim, contribui demais para a redução no número de mortes, mas não zera, né? Então as vacinas, elas não são infalíveis. Elas melhoram muito o quadro, elas protegem muita gente, mas ainda assim há necessidade de manter muitos desses cuidados. Então, só para deixar esse reforço de quem tem sim essa dúvida que é legítima, né? O índice de mortes entre os imunizados, e aí entre o público geral, né? Eu trouxe aqui o recorte de quem tem mais de 80 anos, mas entre os imunizados todos é muito pequeno. 3,7% das pessoas que não resistiram à doença tinham tomado as 2 doses ou então a dose única da Janssen.